Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico aqui da Igreja Batista Boas Novas. Quero bem-vindar alguns irmãos que estão dando início conosco, tá bom? Muito bem, hoje vamos conversar sobre família, e esse estudo sobre família ele vai ser dividido em 4 tópicos, tá bom? O primeiro tópico vai ser sobre marido e mulher, ok? O segundo tópico vai ser sobre pais e filhos. O terceiro tópico, filhos e pais. E o quarto e último tópico vai ser sobre irmãos, tá bom? Tenho certeza que vai ser de grande proveito a todos os irmãos e irmãs que estão participando, tá bom? Quero agradecer a sua presença, a sua participação. Lembrando que é importante que vocês que estão neste grupo assista esta videoaula, faça os comentários, as anotações. Nós temos pedido aos irmãos que assista com um caderno, uma caneta, inclusive tenha a sua Bíblia, tá bom? Em mãos durante o estudo. É importante você fazer uso, buscando ler os trechos bíblicos que serão mencionados durante a aula, tá bom? Então é importante que você assista às videoaulas, como também é importante que você tome nota, tá bom? Faça as tarefas, tá bom? No prazo estabelecido, e as provinhas, tá bom? Tudo isso faz parte do apanhado para que haja o aprendizado, tá bom? Tenho certeza que vai ser de grande valia para todos nós. Então vamos orar nesse momento, vamos pedir a Deus que abençoe esse nosso primeiro estudo, tá bom? Sobre família, e que Deus possa ser engrandecido através das nossas vidas. Então vamos orar. Senhor e Deus, obrigado pelo privilégio que temos de estudar a sua palavra, temas que são relevantes para as nossas vidas. Abençoe, por favor, os irmãos e irmãs que vão estar ouvindo, assistindo, meditando, estudando a sua palavra. Que o Senhor os fortaleça e venha encorajá-los. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu tenho aqui um texto, que é o texto principal para esse primeiro tópico sobre esse tema de família, tá bom? E o texto, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, tá bom? E escrevesse também aí na sua anotação, Efésios capítulo 5, tá bom? Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Então esse capítulo, o 5, ele trata sobre as obras das trevas e fala sobre o fruto da luz, mas também trata sobre o lar cristão, né? E os versículos 25 a 27 trata aí um trechinho que fala sobre a intimidade conjugal. Veja lá, Mateus 5, 25 a 27, diz assim a Bíblia Sagrada, você pode acompanhar comigo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, quando nós falamos sobre relacionamento conjugal, nós estamos tratando do relacionamento entre os seres humanos, que é o mais intenso e o mais profundo. Não existe um relacionamento entre seres humanos, não existe, mais profundo
mais intenso do que o relacionamento conjugal, né? O matrimônio, o casamento. O casamento, ele é firmado um acordo entre marido e mulher. E essa união entre marido e mulher, entre homem e mulher, é uma união completa. É completa porque ele se completa nela e ela se completa nele, né? E esta união bíblica, a união matrimonial, a união marital, a união conjugal, ela é uma união monogâmica, né? Monogâmica. Ou seja, é um regime onde uma pessoa pode ter apenas um cônjuge. Isso quer dizer monogâmico, né? Onde uma pessoa pode ter apenas um cônjuge. E dentro desse relacionamento monogâmico entre duas pessoas, eles vão desenvolver ao longo da sua vida, até que a morte os separe, eles vão desenvolver uma intimidade conjugal. Então, dentro do relacionamento conjugal, ok? Essa união que é completa entre marido e mulher, essa união que ela é monogâmica e ela é vitalícia, ao longo da vida deles, eles vão desenvolver e vão crescer em intimidade conjugal. E o que seria intimidade conjugal? Eu vou pedir para você escrever, tá bom? Essa definição que eu vou trazer sobre intimidade conjugal, ela tem 3 partes. A definição desse termo, intimidade conjugal, tem 3 partes. E depois eu vou colocar aqui no grupo, daqui a pouquinho, essa definição lá. Então, se você não conseguir pegar toda ela, não se preocupe, eu vou deixar lá e você pode escrever nas suas anotações, tá bom? Então, deixa eu dizer para você. Se você quiser já anotar, você pode. Intimidade conjugal. Eu vou anotar aqui para eu poder calcular o tempo que você precisa para escrever, tá bom? Então, intimidade conjugal. Pode escrever. Intimidade conjugal. Muito bem. O que é intimidade conjugal? Coloca aí. É um direito. É um direito exclusivo do casal. Intimidade conjugal é um direito exclusivo do casal, vírgula, onde os cônjuges, quer dizer marido e mulher, onde os cônjuges têm liberdade recíproca. Intimidade conjugal é um direito exclusivo do casal, onde os cônjuges têm liberdade recíproca, ok? De compartilhar depois que vocês escreveram recíproca, coloca uma vírgula, tá bom? De compartilhar entre si corpo e alma. Grande, né? Mas é isso mesmo, tá bom? Então, o que é intimidade conjugal? É um direito exclusivo do casal, onde os cônjuges têm liberdade recíproca de compartilhar entre si corpo
e alma. Muito bem, espero que você tenha conseguido escrever essa baita definição aí sobre intimidade conjugal. Essa definição ela é dividida em 3 partes, como eu havia dito, ok? Eu vou explicar a vocês cada uma dessas partes, tá bom? Que vai responder, né, sobre relacionamento conjugal, ok? Então vamos lá? Intimidade conjugal. Então se você quiser colocar aí primeira parte, né? Intimidade conjugal quer dizer que existe um direito exclusivo, né? Então quando nós falamos sobre intimidade conjugal, o que deve haver na mente de uma esposa? Direito exclusivo. O que deve haver na mente de um marido, de um homem? Direito exclusivo. Então, quando nós falamos sobre intimidade conjugal, é um direito exclusivo. O que isso quer dizer? É bem interessante. Direito exclusivo quer dizer que não é algo, a intimidade conjugal de um casal, não é algo que se compartilha com os outros. É isso. É um direito exclusivo, é apenas entre os dois. Não é algo que se compartilha, por exemplo, com os parentes. Existem famílias que estão fadadas à ruína, porque o casal não tem intimidade. As noras, se tiver, né? Ficam interferindo, a sogra fica interferindo, o sogro fica interferindo, o genro fica interferindo. Não, intimidade conjugal é um direito exclusivo. Por isso que a Bíblia fala, lá no livro do Gênesis, que quando há uma união matrimonial, tem que separar da família. E não apenas emocionalmente, mas financeiramente, de dependência intelectual, né? Ou seja, qualquer coisa que a menina vai fazer, tem que buscar a opinião do pai e da mãe, né? Lógico, conselhos sempre serão bem-vindos, mas tem que haver uma separação. E às vezes é saudável até geograficamente, né? A Bíblia diz assim lá no livro do Gênesis: deixará pai e mãe, né? É lógico que tem algumas exceções. Às vezes a mãe é uma senhora viúva, ela é velhinha e um dos filhos tem que trazer para dentro de casa. Então tem as suas exceções, mas mesmo assim tem que haver separação, né? A mãe não pode ficar interferindo o tempo todo na vida da filhinha. A mãe não pode ficar interferindo o tempo todo na vida do filho, né? Não, tem que haver separação, porque para que eles desenvolvam a intimidade conjugal. E intimidade conjugal quer dizer direito exclusivo. Não é algo que se compartilha, por exemplo, com os filhos. Não, é algo exclusivo do casal. Inclusive, muitos lares estão fadados também à ruína, não apenas porque os parentes interferem, mas às vezes os filhos interferem. Até o marido e a esposa, quando forem discutir projetos, inclusive diferenças de desentendimento, os filhos não devem estar incluídos. Às vezes, se não há espaço geográfico na casa, é importante que eles vão juntos dar uma volta, e no percurso da volta que eles vão dar, eles resolvam suas diferenças, porque isso pode afetar o crescimento dos filhos. Eles não têm que presenciar suas diferenças, porque para vocês desenvolverem intimidade conjugal é algo exclusivo do casal. Você não compartilha isso com os filhos, com os seus parentes. É diferente buscar conselhos de vez em quando, mas não, tem que haver separação, porque intimidade é algo exclusivo do casal. Não é algo que se compartilha com amigos, com amigas. Não, gente. Às vezes nós temos notícias que o marido reparte com os colegas dele intimidade conjugal de dentro de casa. E às vezes, muitas das vezes, expondo a esposa
esposas que falam mal do seu marido para suas amigas. Que é isto? Isso está errado. Se você estiver buscando conselho de uma pessoa que tem maturidade espiritual, é uma coisa, mas muitas das vezes é difamação e fofoca. Não é algo, ouça-me, não é algo que se reparte com os outros. Você quer salvar o seu casamento, você quer um casamento saudável, intimidade conjugal é um direito exclusivo. Não é algo que se compartilha com os outros, não importa quem seja a pessoa. Não é algo que você compartilha com os seus parentes, nem com seus filhos, nem com seus amigos, nem com seus vizinhos. Tem pessoas que basta encontrar um desconhecido, já está falando sobre a intimidade conjugal deles. Não, isso está errado. Então, intimidade conjugal é algo exclusivo do casal. Inclusive, um pouco mais profundo agora, por isso que a Bíblia é contra o adultério, A Bíblia é contra a poligamia, A poligamia é quando um homem tem várias mulheres, ou uma mulher tem vários homens. Isso é poligamia. Deus é contra. É monogamia, E Deus é contra o adultério. No livro de Provérbios tem uma expressão interessante sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios capítulo 5, tá bom? Provérbios capítulo 5. Dá uma olhadinha, por favor. Provérbios capítulo 5, versículo 15. Até o versículo 17. Diz assim: bebe a água da tua própria cisterna. Provérbios 5,15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Aqui Salomão faz uso de uma linguagem figurada para descrever o propósito do casamento, do relacionamento conjugal, que é a intimidade conjugal. Qual é o propósito? Ele vai defender aqui nesse trecho direito exclusivo, reservado apenas para os dois. Salomão disse assim: bebe a água da tua própria cisterna. É uma linguagem figurada, o texto está dizendo o seguinte: desfrute aquilo que é teu. Está falando para o homem: desfrute aquilo que é teu. Está falando à mulher: desfrute aquilo que é teu. Não procure satisfazer-se em outros lugares, em outras pessoas. Então a Bíblia, com essa expressão, ela está nos ensinando esse direito exclusivo, a fidelidade que deve haver dentro do casamento, fidelidade conjugal, direito exclusivo, Na continuidade do provérbio diz assim: derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de água. Isso significa que o homem ou a mulher que busca satisfazer-se em outro, cometendo adultério, fornicação, impurezas, traição, ele expõe não somente a si mesmo à vergonha, ou seja, ele expõe a si mesmo, a sua própria cisterna à vergonha, porque o seu poço está derramando água, um desperdício, e ele bebendo em outra fonte, mas a própria cisterna fica exposta à vergonha, Então, quando nós vemos homens e mulheres buscando satisfazer-se em outros, ambos estão sendo expostos ao vitupério, ao vexame,
a vergonha. E olha que esses aspectos que eu estou falando aqui de vexame é a menor das preocupações. A menor. Embora a exposição de um adultério, de uma traição descoberta, ela é traumática, né? Muitas das vezes, situações assim são irreconciliáveis. Em muitos casos, acaba em divórcio. Um divórcio doloroso. Em vários casos, acaba em brigas. Em tantos outros, em até morte. Está vendo o perigo por detrás de não se observar a intimidade conjugal? Porque uma das partes quebrou a aliança, né? Cometeu adultério, não compreendia que a intimidade conjugal é um direito exclusivo, né? Inclusive a Bíblia ensina isso lá em 1 Coríntios 7:4. Abra sua Bíblia no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. 1 Coríntios 7, versículo 4, diz assim: veja o versículo 3 primeiro. O marido conceda à esposa o que lhe é direito, em algumas traduções, devido. E também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Olha que interessante esse trecho. Então Deus ele ordenou que o marido e a mulher, uma vez que eles entrassem em aliança matrimonial, em acordo matrimonial, no casamento, se tornando assim uma só carne, eles deveriam cumprir os seus deveres um para com o outro. Direito exclusivo, né? Que tem a ver com a fidelidade conjugal. E todos aqueles que violam, né, esse direito adquirido, conquistado de comum acordo, sofrem danos terríveis, né? Em alguns casos irreparáveis. E os casos que são reparáveis demora muito tempo para que haja a harmonia no lar. É possível haver uma reconciliação após a quebra dessa fidelidade, tá bom? Muito bem, nós vamos estar fechando esse primeiro bloco, tá bom? Para que o vídeo não fique muito extenso, tá bom? Eu vou dar aí um intervalinho para você tomar um café, tomar um chá, ok? Tomar uma água, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho para o segundo bloco, dando aí continuidade a essa definição de intimidade conjugal, tá bom? Então nós vimos agora direito exclusivo. No segundo bloco nós daremos continuidade. Irmãos, até daqui a pouco.